Acordei antes mesmo do galo cantar. Ainda estava escuro quando coloquei a chaleira no fogareiro velho e acendi o fósforo com cuidado. As mãos já não têm a mesma firmeza de antes, mas meu coração batia decidido. A água começou a chiar, enquanto eu escolhia, com carinho, o vestido florido que minha filha costurou para mim há mais de 10 anos. Mesmo desbotado, ele ainda era o meu preferido. Combinei com o chale marrom que ganhei da dona Rita, minha vizinha, no ano passado. Me olhei no espelho e ajeitei o lenço no cabelo. Não sou mulher de luxo, mas gosto de andar com dignidade. Fazia semanas que o fogão lá de casa dava sinais de cansaço. Um dos bocais parou de funcionar. O forno já não esquentava direito e os estalos estranhos me preocupavam. Aquilo já tinha servido por mais de 20 anos, tempo suficiente para ter cozinhado por vários anos. Mas agora era hora de dizer adeus e buscar outro. E eu não ia pedir nada a ninguém. Juntei dinheiro por mais de 1 ano, vendendo doce na feira, bordando panos de prato e cuidando do jardim das professoras da escola rural. R$ 1 aqui, 2 ali. Não precisava ser moderno, só precisava funcionar. Peguei o ônibus das 7 da manhã. O banco era duro, o cheiro de poeira grudava no cabelo, mas eu ia feliz. O motorista até brincou. Dona Lourdes, vai pra festa? Sorri e respondi, vou comprar um fogão novo. Ele desejou boa sorte. Meu coração acelerava enquanto o ônibus balançava pelas curvas da estrada. Era como se aquele dia fosse um marco, não por causa do fogão em si, mas porque eu estava fazendo algo por mim, com meu esforço, com minhas próprias mãos. Quando desci no centro da cidade, senti um frio na barriga. Aqueles prédios altos, aquele tanto de gente apressada, os sons dos carros buzinando, tudo parecia muito maior do que eu. Caminhei devagar até a loja de eletrodomésticos que o genro da Neide tinha recomendado. A fachada era bonita, com letreiros vermelhos e vidros limpos. No reflexo, vi a mim mesma ali, meio deslocada, mas determinada. Entrei devagarinho, com passos cuidadosos e o coração disparado. Por dentro, a loja era ainda mais impressionante. Os eletros reluziam sob as luzes brancas. Os vendedores andavam de um lado para o outro com tablets na mão e perfume forte no pescoço. Eu parei logo na primeira fileira de fogões, um mais bonito que o outro. Encostei a mão em um deles e imaginei o pão de queijo crescendo no forno, o feijão borbulhando na panela. Sorri baixinho com essa imagem, mas, estranhamente, ninguém se aproximou. Eu olhava para os lados, levantava a mão, tentava cruzar o olhar com algum vendedor, mas todos pareciam ocupados demais. Um deles passou bem perto de mim, falando alto no celular, e nem me olhou. Outro conversava com uma moça bem vestida, de salto alto e cabelo escovado. Notei que os olhos deles procuravam por pessoas diferentes de mim. Tentei não me abalar. Dei mais uma volta. Fiquei perto dos modelos mais simples, aqueles de 4 bocas, com tampa de vidro. Pensei em perguntar, mas não sabia se devia interromper. Quando finalmente criei coragem e chamei um rapaz de camisa social azul, ele me olhou de cima a baixo, fez um leve aceno com a cabeça e continuou andando. Me senti invisível, ou pior, como se minha presença ali incomodasse. Sentei num banco, perto do setor de ventiladores, fingindo estar descansando, mas por dentro eu travava uma batalha. Parte de mim dizia para ir embora, que eu não era bem-vinda ali. Outra parte, mais teimosa, me lembrava de cada centavo que juntei, de cada bolo vendido na feira, de cada agulhada nos panos de prato. Eu tinha direito de estar ali. E mais, eu merecia aquele fogão. Enquanto encarava as fileiras brilhantes, escutei 2 vendedoras cochichando atrás de mim. Uma delas disse algo como: "Acho que entrou só para olhar, igual os outros da roça." Não virei o rosto. Fingi que não ouvi. Mas naquele momento, algo dentro de mim se fechou. A ferida do desprezo é silenciosa, mas profunda. E ali, sozinha, no meio daquela loja enorme, eu prometi a mim mesma que sairia dali com o que vim buscar, nem que fosse só com a cabeça erguida. Levantei devagar do banco, ajeitei o lenço na cabeça e respirei fundo. Ainda havia um nó na garganta, mas não era hora de me render. Fiquei ali, em pé,
diante de uma fileira de fogões, observando cada botão, cada detalhe das grades. Lembrei do modelo que minha vizinha comprou meses atrás e procurei por algo parecido. Mas tudo o que eu realmente queria era alguém que olhasse nos meus olhos e me tratasse como gente. Passei diante de mais 3 vendedores. Um deles até chegou a me notar, mas desviou o olhar rápido quando viu a minha roupa. Outro estava encostado, no balcão, rindo com uma colega de trabalho. Fiquei ali, parada por alguns segundos, esperando que ele percebesse minha presença. Mas nada. Eles atendiam todos ao redor, menos a mim. Era como se eu tivesse me tornado parte do chão frio da loja, parte da paisagem que ninguém quer enxergar, e pensar que eu acordei cedo, lavei o rosto com água fria, escolhi minha melhor roupa. Não para impressionar ninguém, mas por respeito ao lugar onde eu estava indo. Sempre aprendi que a gente deve se apresentar com dignidade. Mas parece que, para aquele povo ali, dignidade era medida pela marca da bolsa ou pelo brilho no sapato. De repente, ouvi risos. 2 vendedores, um deles, o que me ignorou mais cedo, estavam cochichando e apontando discretamente na minha direção. Não consegui escutar tudo, mas peguei a palavra curiosa e uma frase que me cortou como faca. Vai ver, nem sabe o que é comprar à vista. Baixei os olhos por um instante. O sangue subiu ao rosto, mas me mantive firme. Sempre fui mulher de paciência, mas ali minha alma ardia em silêncio. Continuei andando. Toquei de leve em outro fogão e pensei nos aniversários da minha neta, nas tardes de sábado cheias de bolo de fubá e cheiro de canela. Esse fogão seria o centro da nossa cozinha. Seria o meu novo companheiro de receitas, de histórias ao redor da mesa. Mas não era só isso. Era também meu símbolo de conquista. Uma mulher do interior, sozinha, juntando cada moeda para comprar um bem com as próprias mãos. Foi então que ouvi uma voz diferente. A senhora precisa de ajuda? Era um rapaz novo, cabelo castanho, rosto limpo, expressão leve. Vestia o mesmo uniforme dos outros, mas havia algo no olhar dele. Um respeito que eu não via fazia tempo. Preciso sim, meu filho. Respondi quase com um alívio que não consegui disfarçar. Tô procurando um fogão que funcione bem, mas que não seja caro demais. É para minha casa lá no sítio. Claro, dona. Lourdes. Prazer, dona Lourdes. Meu nome é Júlio. Vamos ver o que temos por aqui? A maneira como ele falou comigo me fez sentir como se, de repente, eu tivesse voltado a existir naquele lugar. Ele não olhou para o meu lenço, nem para o meu sapato gasto. Olhou para mim. Como se eu fosse importante, como se minha presença ali merecesse respeito. Fomos andando entre os modelos. Ele me explicava com paciência o que cada um fazia. Eu perguntava, ele respondia. Em nenhum momento me apressou. Escutava minhas dúvidas, me mostrava os botões, até me perguntou qual o tipo de comida que eu mais gostava de fazer. Respondi que era pão de queijo. Ele sorriu e disse que aquele forno era bom para isso. Enquanto conversávamos, notei que os outros vendedores olhavam torto. Um deles, o tal Marcelo, passou por nós e lançou um olhar de desprezo para o Júlio. Murmurou algo. Como vai perder tempo à toa? Júlio fingiu que não ouviu, mas seu maxilar travou por um instante. Notei. Mesmo assim, continuou firme do meu lado. A senhora já tem um modelo preferido? Ele perguntou. Acho que sim, disse, apontando um branco de 4 bocas, forno grande e acendimento automático. Esse aqui parece que vai dar conta. E o pagamento, a senhora pensa em fazer como? Dinheiro. Trouxe tudo aqui na bolsa. Tá tudo contadinho. Ele se espantou um pouco, mas não disse nada de desrespeitoso. Pelo contrário, pareceu mais atento ainda. E ali, naquele pequeno gesto, nasceu algo bonito. Confiança. Eu via em seus olhos que ele queria me ajudar de verdade, mas mal sabia ele que o simples ato de me ouvir já tinha feito mais por mim do que qualquer vendedor naquela loja inteira. Só que, naquele momento, nem eu, nem Júlio sabíamos o que viria depois, e o quanto tudo aquilo ainda ia mudar. Júlio parecia ter nascido para lidar com gente. Falava com um jeito calmo,
olhava nos olhos, escutava cada palavra com atenção. Não me tratava como uma obrigação ou um fardo. Me tratava como alguém de verdade. A cada passo que dávamos, pela loja, sentia como se estivesse desatando um nó dentro do peito. Pela primeira vez, desde que entrei ali, me senti no lugar certo. A senhora sabia que esse modelo aqui tem válvula de segurança? Ele perguntou, apontando um fogão mais em conta. É ótimo para quem cozinha com criança por perto. Minha neta vai morar comigo no fim do mês, confessei, com os olhos se enchendo d'água. Tô ajeitando tudo para ela. Quero que sinta que tem um lar seguro. E vai ter, Dona Lourdes. A senhora é o tipo de pessoa que transforma qualquer casa em lar. Engoli seco. Quase apertei a mão dele naquela hora, de tão grata que me senti. Não por causa da atenção, mas por ser vista com tanto respeito. Ele nem imaginava o quanto aquela frase me fortaleceu. Fomos até o balcão para ver a questão da garantia, e ele começou a preencher os dados no computador. Eu tirei do fundo da bolsa o saquinho de tecido bordado onde guardava o dinheiro. Estava tudo contadinho, nota por nota, separado com elásticos. Coloquei sobre a mesa com cuidado, sentindo um misto de orgulho e nervosismo. Trouxe em espécie mesmo, filho. Sou das antigas, expliquei sorrindo. Sem problema nenhum, Dona Lourdes, ele respondeu, um pouco surpreso, mas sem alterar o tom. Vou confirmar com o caixa se está tudo certo para a gente prosseguir. Foi nesse momento que a coisa começou a azedar. Enquanto ele se afastava para checar a informação, vi o gerente se aproximar. Alto, de postura rígida, olhos estreitos e sorriso forçado. Osvaldo era o nome dele, segundo o crachá preso ao bolso da camisa azul. Bastou ele olhar o dinheiro sobre o balcão para enrugar a testa. A senhora está com intenção de pagar tudo isso em dinheiro? Perguntou, com um tom de voz que disfarçava a desconfiança, mas não bem o bastante. Sim, senhor. É tudo que juntei. Tá certinho. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse digerindo algo amargo. Olha, por protocolo de segurança, não é recomendável que a gente aceite grandes quantias em espécie, ainda mais sem aviso prévio. Fiquei sem entender. Até onde eu sabia, dinheiro era dinheiro. Mas o jeito que ele me olhava dizia outra coisa. Ele não via o esforço de meses ali sobre a mesa. Via só uma mulher simples, de lenço na cabeça e sandália gasta. Era como se eu tivesse cometido algum crime só por ter aparecido com o pouco que juntei. Mas vocês aceitam pagamento à vista, não? Questionei, tentando manter a calma. Aceitamos sim, mas a senhora entende, né? Questões de segurança. É o procedimento da empresa, respondeu ele, olhando para os lados, já incomodado com minha insistência. Foi então que Júlio voltou, e a tensão no ar ficou mais espessa. Osvaldo, tá tudo certo. A gente pode registrar normalmente o pagamento, disse ele, tentando manter a diplomacia. Júlio, preciso que você me acompanhe na sala da gerência, por favor. Agora. Júlio me lançou um olhar rápido, como quem pede desculpas sem palavras. O gerente já estava virando as costas quando ele cochichou. Dona Lourdes, fica tranquila. Eu volto já. Sentei novamente. As mãos tremiam um pouco. Aquela sensação de impotência estava voltando, rasteira, silenciosa. E por mais que eu tentasse esconder, o coração pesava. Lembrei do que minha mãe dizia quando eu era pequena. O mundo é duro com quem não tem cara de importante. E era isso. Não importava o quanto lutei para chegar até ali. No fundo, o preconceito continuava batendo à porta. Fiquei ali por minutos que pareciam horas. Ninguém se aproximava. Os vendedores, que antes fingiam que eu não existia, agora lançavam olhares curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Só que não era curiosidade boa. Era julgamento. E eu, mais uma vez, era colocada à prova. Mas dentro de mim, algo mudava. Uma chama que eu pensava ter se apagado começou a reacender. Não era raiva, era algo mais forte. Dignidade. Eu podia ser do sítio, andar com roupa simples e falar baixo. Mas minha história tinha valor. E aquela compra não era só por um fogão. Era por tudo o que eu representei a vida inteira. E eu não ia sair dali de cabeça baixa.
Eu ainda estava sentada perto do balcão quando vi Júlio sair da sala da gerência. Vinha com o rosto sério, os passos apressados e os olhos inquietos. Parou na minha frente, abaixou-se um pouco e falou baixo, quase como um neto tentando proteger a avó de uma notícia ruim. Dona Lourdes, o gerente pediu que a gente suspendesse a venda. Disse que não é política da loja aceitar esse valor em espécie. E desde quando dinheiro honesto virou problema, meu filho? Perguntei, sentindo meu peito apertar. Juntei esse dinheiro vendendo doce, bordando pano, cuidando de horta para os outros. É meu. Tá limpo, tá suado, tá contado. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, senhora. Sei disso. Só tô repassando a ordem. Mas se quiser, posso tentar parcelar no meu nome. Ou ver se tem outro jeito. Olhei bem nos olhos dele. Vi sinceridade. Vi respeito. Vi vontade de ajudar. Mas não era certo. Eu não precisava que ninguém fizesse por mim. Só precisava que me deixassem fazer. Obrigada, Júlio. Mas eu não quero caridade. Quero só ser tratada como qualquer outra pessoa que entra por aquela porta. Só isso, ele assentiu devagar. Ficamos em silêncio por um momento. Foi então que uma vendedora passou por perto e, sem saber que eu estava escutando, cochichou com outra. Isso aí dá confusão. Depois some com o fogão e ninguém sabe nem onde mora. A frase me acertou como um tapa no rosto. Me levantei devagar, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei até o centro da loja. Respirei fundo. O ambiente estava mais movimentado agora. Algumas pessoas já reparavam em mim, talvez por conta do burburinho. Júlio veio atrás, sem saber o que eu ia fazer. Com licença, disse alto o bastante para ser ouvida. Alguém aqui pode me explicar por que meu dinheiro não serve? O silêncio foi imediato. Osvaldo, o gerente, saiu de trás do balcão, visivelmente incomodado. Dona Lourdes, por favor, não é necessário esse tipo de exposição. Estamos seguindo normas da empresa. Norma que escolhe cliente por aparência? Perguntei firme. Porque não me venham com segurança. Que eu vi muito bem os outros clientes pagarem com maços de dinheiro por celulares e geladeiras. E ninguém barrou. Ele ficou mudo. E naquele instante, talvez pela primeira vez naquele dia, fui vista por todos, por inteiro. Não vim pedir favor, não vim roubar. Vim comprar um fogão, só isso. E trouxe cada centavo que juntei com dignidade. Só que para essa loja, parece que isso não vale nada. Júlio se posicionou ao meu lado, firme. Cruzou os braços e olhou diretamente para o gerente. Dona Lourdes tem razão. Eu fui ensinado a atender pessoas, não aparências. Júlio, por favor. O gerente tentou interromper. Eu vou até o fim com ela, respondeu sem hesitar. Nesse momento, senti um calor subir pelo peito. Não era vergonha, nem raiva. Era orgulho. Aquele menino tinha algo que muito homem crescido ali não tinha: caráter. Sabe o que é pior nisso tudo? Continuei. Não é o fogão, é o olhar de vocês, o riso escondido, a indiferença. E isso eu não aceito. Um grupo de clientes começava a prestar atenção. Uma senhora bem vestida me olhou com respeito. Um rapaz tirou o celular do bolso e começou a gravar discretamente. Osvaldo parecia mais nervoso a cada segundo. A senhora poderia, por favor, conversar comigo na gerência? Ele tentou mais uma vez. Não. Tudo o que eu tinha para falar, já falei, mas agora é minha vez de ouvir. Puxei meu celular simples de teclas grandes e disquei um número. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. Alô, Marlene. Aqui é Lourdes, a investidora que conheceu no mês passado, lembra? Tô aqui na loja de vocês, tendo que explicar que meu dinheiro não vale. A reação do gerente foi imediata. Os olhos arregalaram. Ele recuou um passo. Sim, espero. Tô aqui com o nome do gerente, dos vendedores, com tudo anotado. Desliguei calmamente. O silêncio da loja agora pesava. Ninguém ria mais. Ninguém cochichava. Eu não gritava, não fazia escândalo. Só dizia a verdade. Naquele momento, percebi. Dignidade não se compra, mas é nela que a gente pisa firme quando tentam nos derrubar. Depois que desliguei o telefone, o mundo pareceu parar por alguns segundos.
O silêncio que tomou conta da loja era diferente daquele de quando ninguém me notava. Agora, todos olhavam. Mas não era por dó. Era por respeito. Ou talvez surpresa. Não sei ao certo. Só sei que me mantive de pé, com a coluna ereta e o coração pulsando forte, como se cada batida dissesse: "Você tem valor, Lourdes." O gerente Osvaldo passou a mão na testa, tentando disfarçar o nervosismo. Júlio ainda estava ao meu lado, firme como uma rocha. Ele não dizia nada, mas só de estar ali já dizia tudo. "Dona Lourdes..." Osvaldo recomeçou, tentando soar, mais polido. "Acho que houve um mal-entendido. Tenho certeza que podemos resolver isso da melhor forma possível." "Agora o senhor quer resolver?" Perguntei, sem levantar a voz. Depois de ter me feito esperar, me olhar como se eu fosse um incômodo? Depois de dizer que meu dinheiro não serve, ele não respondeu. Apenas abriu um sorriso amarelo que não chegava nos olhos. "Veja. Bem, Dona Lourdes, precisamos seguir protocolos, mas se houve algum excesso, me permita pedir desculpas em nome da loja." "Em nome da loja não, em nome do senhor. Porque a loja não me tratou mal, o senhor e seus funcionários sim." Um burburinho. Se formava. Alguns clientes se aproximavam com olhares de apoio. A senhora elegante de antes colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: "A senhora é muito corajosa. Parabéns." Respirei fundo. Meu corpo tremia um pouco, mas não era de medo. Era da força, que vem quando a gente enfrenta o que achava que não podia. Eu não queria confusão, só queria justiça. "Sabe, seu Osvaldo, durante muitos anos eu me calei. Quando me pagavam menos que os outros por ser mulher. Quando me tratavam como burra por ser da roça. Quando riam porque eu usava roupa simples na cidade. Eu engolia seco, voltava para casa e seguia em frente. Mas hoje eu não vou engolir nada." Ele ensaiou uma resposta, mas nessa hora o telefone da loja tocou. Uma atendente atendeu, escutou por alguns segundos e, pálida, correu até o gerente. Cochichou algo no ouvido dele que imediatamente empalideceu, também. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam assombrados. "Sim, claro, entendo", disse ele ao telefone com a mão trêmula. "Está aqui, sim. Ainda está na loja." Desligou devagar. Se recompôs, alisou a camisa e voltou até mim, agora com outro tom. "Dona Lourdes, recebi uma ligação da matriz. A senhora está entre os investidores que participaram do último projeto de expansão, certo?" "Estou. Participei, sim. Com um pouco que recebi de uma indenização que levei 30 anos para conseguir. E investi nessa rede porque achei que respeitavam gente como eu." Ele não sabia onde enfiar a cara. Atrás dele, os outros vendedores começavam a se afastar, tentando parecer ocupados. A sede lamenta profundamente o que ocorreu e pediu para reforçar que a senhora será atendida com todo o cuidado que merece, disse ele com a voz trêmula. "Agora vocês querem me atender? Quando souberam de onde veio meu dinheiro?" A pergunta pairou no ar como fumaça de vela. Ninguém ousou responder. "Pois escute bem, seu Osvaldo. Eu não quero tratamento especial por ser investidora. Eu queria o mesmo olhar, o mesmo sorriso e o mesmo respeito que qualquer cliente deve receber, seja vestindo terno ou chinelo." Olhei para o Júlio e sorri. Mas ele me viu desde o começo. Júlio parecia emocionado. Baixou os olhos como quem recebe um elogio que não esperava. E é por isso que, se eu for continuar com essa compra, quero que seja ele a finalizar. E mais, quero que ele receba o reconhecimento que merece. Porque enquanto uns me ignoraram, ele me serviu com dignidade. Um pequeno aplauso começou, vindo da senhora ao meu lado, depois do rapaz que filmava. Outros se juntaram. E naquele momento, o fogão não era mais o centro da história. Era a voz de alguém que por muito tempo se calou e que agora tinha aprendido a se fazer ouvir. Não foi o barulho dos aplausos que me marcou naquele momento. Foi o silêncio que veio depois. Um silêncio que gritava mais alto do que todas as palavras malditas que ouvi em voz baixa naquela loja. As pessoas pararam. Alguns clientes deixaram os corredores e se aproximaram.
Os olhos, antes indiferentes, agora me seguiam com um misto de admiração e vergonha. Era como se todos ali tivessem acordado de um transe. Osvaldo tentou recuperar o controle da situação, mas estava claro que seu reinado de aparência tinha ruído. Ele ajeitava a gravata sem parar, como se isso pudesse esconder o desconforto estampado no rosto. Mas eu, com meu vestido florido e meu saquinho de pano com dinheiro, estava em paz. Dona Lourdes, se quiser, podemos concluir sua compra imediatamente, disse ele, agora com uma reverência que soava forçada. Já falei que quero ser atendida pelo Júlio, mais ninguém. Ele assentiu, envergonhado. Chamou Júlio com um gesto rápido e saiu de perto, como um cachorro com o rabo entre as pernas. Júlio, por sua vez, me olhou com respeito sincero. A senhora quer manter aquele modelo que vimos? Quero sim. Ele vai caber direitinho no espaço da minha cozinha. Voltamos até o fogão escolhido. Enquanto ele preenchia os dados no sistema, me explicava sobre a entrega, a instalação e a garantia. Agora, os outros vendedores já nem fingiam indiferença. Observavam de longe, com expressões que variavam entre constrangimento e arrependimento. Mas o que me doía mais era saber que, se eu não tivesse falado, nada teria mudado. Quantas outras Dona Lourdes já passaram por ali e saíram caladas? Enquanto finalizávamos o pagamento, ouvi o som de pneus no estacionamento. Era um carro, preto com o logotipo da rede estampado na lateral. Do banco de trás saiu uma mulher elegante, de terno claro e passos firmes. Reconheci de longe, Marlene, da diretoria. Tinha conversado com ela por telefone semanas atrás, quando me ligaram, para agradecer meu investimento na rede. Eu não esperava que viesse até ali. Ela entrou e caminhou diretamente até mim, sem olhar para os lados, sem cumprimentar gerente nem vendedor. Me abraçou como se nos conhecêssemos há anos. Dona Lourdes, vim pessoalmente pedir desculpas em nome da empresa. O que aconteceu aqui é inaceitável. Agradeço, Marlene, mas não vim buscar tratamento especial. Vim buscar respeito, ela assentiu. E vai ter. A senhora representa exatamente o tipo de pessoa que queremos ver sendo atendida com dignidade em cada canto dessa rede. Nesse momento, Osvaldo reapareceu, tímido, cabisbaixo. Marlene olhou para ele com firmeza. O que aconteceu hoje terá consequências, disse ela, seca. A partir de agora, vamos implementar um programa de capacitação em todas as filiais. E quero que comece por esta. Ele balbuciou algo, mas ela já não ouvia. Voltou a olhar para mim. A senhora nos deu uma lição que nenhum curso ensina. Não fiz por mal. Só não quis engolir o que já engoli por anos. Júlio, ao meu lado, parecia emocionado. Marlene sorriu para ele também. E você, Júlio? Parabéns. A gente precisa de mais gente como você. Quero que passe pela avaliação da sede. Seu lugar é maior do que esse balcão. Ele arregalou os olhos. Parecia que mal acreditava. Eu dei uma leve cutucada no braço dele e brinquei. Viu só? Vale a pena fazer o certo, mesmo quando parece dar errado. A compra foi finalizada. O recibo veio com a etiqueta de cliente especial, mas para mim aquilo não fazia diferença. O que realmente importava era o que ficou ali, um novo olhar. Não só sobre mim, mas sobre tantas outras pessoas que vivem sendo julgadas por fora, enquanto carregam uma grandeza por dentro. Quando saí da loja, alguns clientes me aplaudiram de novo. Eu sorri, agradeci com um aceno e caminhei em direção ao ponto de ônibus. Com o coração leve e a alma em paz, sabia que tinha feito mais do que comprar um fogão. Tinha reacendido a voz de muitas outras Lourdes por aí. O sol já estava mais baixo quando o entregador chegou à porta da loja com uma planilha em mãos e um sorriso sem graça no rosto. A essa altura, o fogão já estava pago, os papéis assinados e o sistema registrava meu nome com a observação: atendimento prioritário. Mas o que mais me agradava não era isso. Era saber que Júlio seria promovido e que os olhos dos funcionários ali nunca mais enxergariam da mesma forma. Marlene me acompanhou até a porta, me ajudando a guardar o recibo e o comprovante dentro. Do meu saquinho bordado, aquele mesmo que os vendedores riram quando viram.
O contraste daquele pano simples nas mãos de uma diretora engravatada me arrancou um sorriso por dentro. Era quase como se o mundo estivesse dando meia volta, mesmo que só por um instante. Dona Lourdes, posso oferecer um transporte da loja até sua casa? Perguntou ela, atenciosa. Agradeço, mas prefiro ir do meu jeitinho mesmo. O ônibus. Me espera, como sempre esperou. Ela respeitou minha decisão com um aperto de mão sincero. Antes de ir embora, entreguei um bilhete ao Júlio. Escrevi com letra miúda, mas firme. Nunca deixe de ver as pessoas como elas são por dentro. Você é diferente. Continue assim. Ele leu ali mesmo, com os olhos marejados. Guardou no bolso como quem guarda uma medalha. Antes de sair, vi algo que me tocou mais do que qualquer desculpa ou reconhecimento. Uma moça simples, com 2 crianças pela mão, entrou na loja. Usava chinelo, camiseta surrada e um olhar de timidez igual ao meu de quando cheguei. E dessa vez, antes mesmo que ela falasse qualquer coisa, um dos vendedores se aproximou com um sorriso aberto. Não era encenação, era mudança. Pedi licença, voltei ao balcão e falei com a gerente substituta, uma moça chamada Patrícia, que Marlene nomeou ali mesmo. Moça, eu queria doar um segundo fogão. Um modelo básico, mas bom. Doar? Ela se espantou. Sim, quero que vá para alguma instituição da cidade. Um abrigo, uma casa de apoio, tanto faz. Mas que chegue em quem precisa. Ela me olhou como se não acreditasse. Fez questão de anotar meu pedido pessoalmente. E quando eu saí da loja de vez, senti que havia deixado uma marca ali. Não por causa do dinheiro, mas porque dei voz ao que muitos ignoram. No ponto de ônibus, enquanto esperava, sentei no banco de madeira e respirei fundo. O sol alaranjado deixava o céu bonito demais. Tirei da bolsa um pedaço de pão com queijo que tinha trazido enrolado num guardanapo e comi ali mesmo. Nunca um pão teve tanto sabor. A viagem de volta foi tranquila. O motorista me reconheceu e perguntou: "E aí, Dona Lourdes, conseguiu?" "O fogão?" "Consegui. E ainda dei um presente para a loja." "Presente?" Ensinei eles a enxergar. Ele riu, sem entender muito bem, mas sorriu de volta. Durante o trajeto, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Não foi fácil. A humilhação ainda doía. Mas a forma como eu reagi, sem abaixar a cabeça, transformou aquela dor em força. E agora, mais do que nunca, eu tinha certeza de que vale a pena levantar a voz, mesmo quando ela sai trêmula. Ao chegar no ponto final, já era quase noite. O ar da roça era outro. Tinha cheiro de mato, de terra molhada e liberdade. Peguei o último trecho a pé, subindo a estradinha de terra, com o coração cheio. Em casa, minha neta já me esperava no portão, com os braços estendidos e aquele sorriso que clareava tudo. "Vovó, e o fogão?" "Tá vindo, minha filha, e vem cheio de histórias." Ela riu, e eu ri também, porque naquele momento eu sabia que não tinha vencido só uma batalha contra o preconceito. Tinha vencido a mim mesma. Me ensinado, mais uma vez, que dignidade não tem preço, mas exige coragem. Na varanda, olhando as luzes da cidade ao longe, peguei minha xícara de ágata e fiz um café passado na hora. Sentei na cadeira de balanço e fechei os olhos por um instante. O barulho dos grilos, o cheiro da noite e a certeza de que, mesmo com todas as dores, eu ainda podia escolher ser firme, mas sem deixar de ser doce. 2 dias depois, o caminhão da loja chegou cedo, levantando poeira na estradinha que dá acesso à minha casa. Eu já estava de pé fazia tempo, com o avental limpo e um pano de prato sobre o ombro, daquele jeito que sempre me senti mais eu. Minha neta correu até o portão, pulando de alegria, como se aquele fogão fosse uma festa inteira chegando dentro da cozinha. Os rapazes do caminhão, educados e eficientes, descarregaram com todo cuidado. Nem pareciam do mesmo lugar que me ignorou dias antes. A etiqueta de entrega especial, grudada na caixa branca, me arrancou um sorriso discreto. Mas o que mais me tocou foi ver minha neta olhando o fogão como se fosse uma estrela. Eu sabia que, a partir daquele dia, nossas refeições teriam um novo gosto. Não pelo forno moderno, mas pelo que aquele fogão significava.
Instalaram direitinho, testaram tudo e antes de irem embora, um dos entregadores virou para mim e disse: Dona Lourdes, a senhora virou inspiração lá na loja, sabia? Estão até falando em mudar os treinamentos por causa da senhora. Que bom, meu filho, porque cliente não é cifra, é gente. Depois que eles se foram, sentei na cadeira, de palha, e fiquei olhando aquele fogão reluzente. Lembrei do velho, que me acompanhou por tantos anos. Lembrei também de cada dia na feira, de cada linha costurada, de cada gota de suor que me fez juntar o que era preciso. E percebi, eu não tinha comprado só um eletrodoméstico. Eu tinha conquistado respeito por mim e por tantos que ainda não conseguem falar. Minha neta apareceu na porta, segurando 2 ovos e uma risada sapeca. Vovó, faz aquele pão de queijo que só a senhora sabe? Sorri. Claro, minha filha. Vamos estrear esse fogão com cheiro de casa. Enquanto o forno aquecia, fui misturando os ingredientes com mãos firmes e coração tranquilo. Cada movimento tinha gosto de vitória, não aquela vitória barulhenta, de palanque ou manchete, mas aquela que a gente sente no silêncio do dever cumprido. Quando o cheirinho começou a tomar a cozinha, meus olhos se encheram. Lembrei de cada detalhe da loja, da humilhação, da reviravolta, do olhar de Júlio. Me lembrei, sobretudo, de como eu mesma quase duvidei do meu valor e de como foi importante não abaixar a cabeça. Na mesa de madeira antiga, servimos o café com pão de queijo ainda fumegando. Minha neta comeu sorrindo, com as bochechas cheias, e eu, por dentro, sentia que havia reacendido algo que o tempo quase tinha apagado, a certeza de que minha voz, mesmo simples, podia ecoar. Mais tarde, ao entardecer, recebi uma carta do Júlio, escrita à mão, com capricho. Dizia que estava se preparando para a entrevista na sede e que jamais esqueceria o que aprendeu comigo. No fim da carta, uma frase que me fez chorar baixinho. Foi a senhora que me ensinou que ser vendedor não é empurrar produto, é enxergar pessoas. Guardei a carta dentro do saquinho de pano, junto com o recibo da compra. E ali, sozinha na varanda, olhando o céu mudar de cor, percebi que aquele capítulo da minha vida não terminava com um fogão novo, terminava com a certeza de que, quando a gente defende a própria dignidade, inspira o mundo a fazer o mesmo. E, olha, nunca é tarde para ensinar isso a alguém. Quantas vezes a gente passa por alguém e julga só pelo que vê por fora? A história de Dona Lourdes não é só sobre um fogão, é sobre respeito, coragem e dignidade. Ela poderia ter se calado diante da humilhação, como muitos fazem todos os dias, mas escolheu erguer a cabeça e mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que ela veste, mas pela história que carrega. E você? O que teria feito no lugar dela? Teria coragem de levantar a voz ou teria ido embora em silêncio? Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar essa jornada de autoconhecimento, onde histórias como a de Dona Lourdes tocam o coração e nos fazem repensar nossas atitudes. E se você acredita que o respeito precisa ser valorizado todos os dias, se inscreva no canal agora mesmo. Juntos, vamos dar voz a quem quase sempre é silenciado. Te espero lá.